Olá, bom dia, Tom, para ficar mais bonita. E vamos para a faculdade hoje comigo? Vamos para UFS? Estou bonita, gente? Para estudar? Bom dia! Vou contar para vocês o meu trajeto como estudante. Caso alguém se identifique, escreva nos comentários. Caso alguém assista, curta meu canal, compartilhe para mais alguém. Então, enquanto nós vamos nesse caminho hoje para a Universidade UFS, quero compartilhar com vocês a minha caminhada como estudante. Talvez alguém que já me assistiu, já viu eu comentando sobre a minha infância, né? Então, as memórias que eu tenho de criança era de muita escassez em casa, muita dificuldade. Meu pai tinha o vício, vício, ele é um mal espiritual. Você nunca vai tratar vício como uma doença. Porque a Bíblia diz que quando recebemos o Espírito Santo quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá domínio próprio. Quando você não tem domínio próprio dos seus desejos, vontades e outras coisas, é espiritual. Aí meu pai tinha esse mal do vício, ele bebia, né? Então, mas não denegrindo a imagem do meu pai, mas contando da minha história como estudante. Eu ia na escola, eu lembro que da primeira até a quarta série era uma escolinha de campo, onde estudava a primeira série, segunda série, terceira série e quarta série, tudo juntos. Era poucos alunos. Os alunos mesmo, junto com a professora, que tinha que preparar, naquele tempo, né? Preparar o lanche, lavar as louças, e ainda tinha que ir buscar assim longe a água, né? Não era tudo acessível, encanado, que nem nos dias de hoje, planejado, estruturado. Água, onde fica bebedouro, banheiros, nada disso. E a gente ia naquela escolinha a pé, dava talvez 2 quilômetros, eu e os meus irmãos. Levávamos os materiais nos pacotinhos de arroz ou açúcar, mais bonito. O mais novo a gente brigava em casa quando a mãe desocupava o pacote de arroz. E a gente ia. Mas eu não tinha bom rendimento na escola. Não conseguia aprender e também não tinha interesse. Assim, até para ler eu aprendi bem. Eu sei fazer leitura, mas eu tenho dificuldade para interpretar a leitura. Matemática, gente, para mim é um monstro. Matemática, toda vez que eu sento para fazer uma prova, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de amassar a prova, eu tenho vontade de brigar com todo mundo, assim, porque eu não consigo desenvolver o raciocínio, a lógica para desmembrar aquela conta. Assim, parece que eu sei, mas não sei desenvolver, sabe? Parece que eu sei, assim, eu penso assim, não, mas olha, eu tenho que fazer esse vezes esse, mas não vai, eu empaco. Então, de criança para adolescente, eu cresci com dificuldade de leitura, interpretação, leitura, interpretação, raciocínio. Eu cresci com essas dificuldades. E de adolescente eu continuava com essas dificuldades. Porque é assim na fase adolescente, né? Se você não tem alguém que te... Tipo, a nossa mãe, ela brigava com nós. Se soubesse alguma coisa feia, errada lá que a gente aprontasse, ela surrava. Só que lá, quando você tá no meio da galera, da piazada, você quer ser um deles. Você quer ser engraçado, você quer ser o popular. Como que naquela turma dos nerds eu não me encaixava, de estudante, de inteligente, eu ia na Maria vai com as outras. Eu ia pra turma do fundão. Só que aquilo assim não me fazia feliz. Eu tava lá, eu fazia o que eles faziam, eu ria do que eles riam. Mas quando eu tava sozinha assim, eu pensava, cara, eu não sou assim. Eu não sou engraçada, eu não sou divertida, eu não gosto de rir de ninguém, dos outros, né? Mas enfim, assim o tempo foi passando. Fiz a 6ª série, na 7ª série eu reprovei. Quando foi de novo, quando eu comecei a estudar a 7ª série de novo eu reprovei 2 anos na 7ª série. Aí, em 2002, meu pai faleceu. Em 2003 a gente foi embora para o estado de Rondônia. Aí como a gente chegou lá, tudo empacado, envergonhado,
cidade grande, mas a escolinha que a gente foi era mais pequena comparada à maior escola de Ji-Paraná. Lá eu melhorei, tive evolução, porque daí tinha uma irmã mais velha que morava lá e ela nos ajudava, ela via a nossa dificuldade e ela fazia a gente sentar e ela sentava com nós e ia ajudando nós com os conteúdos da escola. Tá, aí eu passei da 7ª série, fui pro 8º. Aí fiz o 8º, estudava à noite, de dia trabalhava, tinha uns 14, 15 anos, mas já tinha que se virar, né? Família grande, a gente estava lá em Rondônia, a minha mãe voltou para o Paraná e eu tinha uma irmã mais velha lá, outra irmã, porque a gente tem 7 irmãs, e nós ficamos lá. Daí, tá, fiz o 8º, voltei para o Paraná, cursar o primeiro ano do ensino médio, adivinha? Reprovei de novo. Eu acho que é o Paraná, gente. O Paraná não quer nada comigo. Tá. Daí no próximo ano comecei. Aí eu já tinha ficado junto com meu namorado. Já tava grávida. E não fluiu, não foi pra frente. Aí eu, de novo, né? Comecei a estudar o magistério. Isso foi em 2019, não 2009, perdão. Aí eu comecei a estudar o magistério em 2009, fiz o primeiro ano do magistério, gostei muito porque tinha uma disciplina específica que falava sobre o desenvolvimento da formação humana e eu comecei a aprender, porque como eu já era mãe de uma criança, eu ouvia coisas assim que eu nunca tinha escutado, né? Sobre o bebê na barriga, o desenvolvimento do bebê até os primeiros 6 meses, até 2 aninhos, e a minha filha já estava com 2 aninhos. Aí eu comecei, gente, veja a ignorância que a gente vivia. É sério, tem gente que é criada em berço de ouro, em boas influências, assim, tem acesso a muita coisa, que bênção, mas eu sou dos lugares do interior, pouco acesso, pouca informação. Então eu tô contando a minha realidade de vida, por favor, não me julgue. E daí eu comecei a ouvir aquelas coisas sobre o desenvolvimento e comecei a gostar. Aí fiz o primeiro ano do magistério, fiz o segundo ano do magistério, em 2010. Aí eu já terminei o ano grávida do meu filho, meu segundo filho. E daí parei. Já no 2011 não voltei a estudar, porque daí a gente comprou vaca de leite, pensamos assim, vamos viver da renda de vaca de leite. Eu nunca gostei de estudar mesmo, não quero voltar a estudar. 2012 sem estudar, em 2013 começou outras divergências, outras situações na minha vida, no meu casamento. Em 2014 eu já não dei mais conta de mexer com vaca de leite. Em 2015, em 2016 eu voltei a estudar. Começou outras adversidades na minha vida, no meu casamento, que quando eu achava que eu ia me virar com vaca de leite, já não consegui mais. Em 2015 eu fui para Poaçu, trabalhei com vendas, não dá lucro, você vai lá oferecer o produto, depois você tem que ir lá fazer a entrega, depois você tem que ir lá cobrar. Isso para mim no momento não deu lucro. Fui trabalhar numa firma, trabalhei em 2015, em 2016 eu saí. Pensei, não, eu tenho a minha mãe, vou voltar a estudar, ela me apoia, me ajuda com meus filhos. A menina já tinha 6, 7 anos, o menino 3, 4 aninhos. E eu voltei a estudar. Fiz o 3º ano do magistério. E o 4º ano, meu Deus, eu fiz empurrada, gente. Sabe o que é fazer pela minha mãe? Então, essas nossas mães são umas bênçãos. Elas acreditam em nós, elas nos ajudam. E graças a Deus pela vida das nossas mães. Então eu voltei a estudar em 2016, fiz o 3º ano, em 2017 fiz o 4º ano do magistério, me formei. Aí chegou a pandemia, né? Em 2018 eu fiquei afastada, aí em 2019 ficou a pandemia. Daí eu fiz o Enem e consegui uma bolsa, fiz a pedagogia à distância e foi fazendo a pedagogia. Foi fazendo a pedagogia aos poucos, fazendo os trabalhos, tudo que era proposto da graduação à distância, que eu não sabia, eu procurava ajuda, as colegas, vizinhas, cunhadas, emprestavam um computador. E eu concluí, fiz a pedagogia, 4 anos de curso, graduação. E daí eu já trabalhava numa escola de zeladora. Trabalhei por 2 anos, que a diretora me deu a oportunidade de entrar, trabalhar como terceirizada. Trabalhei na limpeza, fui concluindo a minha pedagogia ali naquela escola. E
mudei de cargo, mudei de escola e mudei de cargo. Abri uma oportunidade numa outra escola como administrativo, assistente administrativo, mas na biblioteca. Aí eu corri atrás, né, pra ter essa oportunidade. Eu lembro que eu pedi para Deus, assim, enquanto eu trabalhava na limpeza, eu falava assim: Deus, se for da tua vontade, o Senhor abre a porta para mim trabalhar num trabalho que eu cuide das minhas unhas, que eu ande mais arrumada. E eu pedia, eu e Deus, não falava para ninguém. E apareceu essa oportunidade de trabalhar no administrativo. Trabalhei por 2 anos no administrativo, fiz uma pós em educação especial e fiz o PSS. E eu chorei muito, gente. Eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim: Deus, a Bíblia diz que quem honra pai e mãe vai bem em tudo nessa vida. Deus, eu não tenho hoje meu pai e a minha mãe para mim pedir perdão para eles, pelas vezes que eu desonrei eles em pensamentos ou em palavras. E eu queria pedir perdão para eles, Senhor. Eu quero me arrepender desse mal que eu cometi e quero pedir perdão. E quero pedir a bênção deles para mim ir nessas provas fazer, porque o Senhor sabe que se eu ir sozinha, de nada adianta eu ir fazer essas provas. E fui 10 horas, saí da minha cidade, cheguei lá 11 horas, meio-dia, abri o portão e eles entregaram a prova para nós. 11 horas abri o portão, meio-dia entregaram as provas. Daí no PSS você pode fazer para 2 áreas, né? De professor, de pedagogo, ou professor de 2 áreas, depende da tua formação. E eu fiz para pedagogo e para educação especial. Gente, eu peguei meio-dia a prova de pedagogo, eu larguei às 4h30. Peguei meio-dia, larguei às 4h30 da tarde. E eu não fui tão bem nessa de pedagogo, mas na de educação especial que eu fiz, assim, porque para completar a tabela, eu fui muito bem. Aí já fui chamada para trabalhar com sala de recursos, já em 2025. Deus é maravilhoso, gente. Se não fosse a graça dele, nada teria acontecido. Em 2025 eu já estava trabalhando como professora de educação especial. E trabalhei como professora de educação especial em 2025. E só agradecer a Deus por tudo que Ele preparou na minha vida, sabe? Vivendo coisas assim que eu nunca imaginei que eu ia ser uma professora. Uma professora de sala de recursos. Hoje estou como professora PAE, que é profissional de atendimento educacional especializado. E nisso tudo surgiu uma oportunidade enquanto eu trabalhava na escola de administrativo. Colocaram no grupo dos professores um link falando que a Universidade Fronteira Sul de Laranjeiras estava ofertando uma graduação em educação especial para quem já tinha graduação. Aí eu comecei a pensar: meu Deus, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso aprender nessa área, porque só com o que eu tinha não era suficiente, sabe? E algumas pessoas iluminadas por Deus, porque sempre tem pessoas que têm muita luz, gosto de ajudar, e também tem o caso contrário, né? Aí algumas pessoas foram me ajudando, leu o edital e falavam pra mim: olha, Maricese, não é presencial, porque eu pensava: não, presencial eu não vou conseguir. Eu tenho meus filhos, eu tenho casa, eu trabalho, não vou conseguir, porque apura, você sair a semana inteira, dá a semana de chuva, as tuas roupas não secam, sabe? As crianças vão na escola. Não era presencial, em alternância. Então, cada 15 dias. A gente estudava na sexta à noite, estuda, e no sábado o dia inteiro. Aí eu falei: eu vou. Aí, como eu moro em Saudade e essa faculdade fica em Laranjeiras, eu venho para o Rio Bonito, na cidade que eu trabalho, e ainda tenho que ir para Laranjeiras. Eu pensava: eu não vou conseguir, eu não vou ter ganho suficiente para mim estar me bancando nesse curso. Pois Deus preparou o ônibus. Então, na sexta-feira eu venho para o Rio Bonito, eu trabalho, eu volto para a Saudade do Iguaçu, deixo meu carro lá e pego o ônibus e venho de ônibus na sexta-feira à noite. No sábado, daí eu venho de carro. E, gente, outra coisa, a última que eu vou contar aqui. Quando eu vim fazer esse teste, era 30 vagas. Deu 39 inscritos. Eu acredito que se tivesse 31 pessoas fazendo essa prova, eu ficava fora, gente. Eu não sabia o que escrever nessa prova, o que falar sobre educação especial, não sabia, gente. Porque eu não tinha essa educação especial na minha família. Então você não tem interesse em ajudar ninguém. Aí eu não tinha, daí eu não sabia. E como eu estava entrando na área, assim, eu não tinha conhecimento também. Eu sei dizer, gente, se tivesse 31 pessoas fazendo essa prova, eu tinha ficado de fora. Mas tinha 24 pessoas. Tinha 24 pessoas fazendo essa prova para essa graduação. Eu entrei entre as vagas. E era 2 anos, não era 4 anos, porque já é uma segunda graduação, em alternância. Então tem o período de janeiro e junho que a gente vem estudar, julho, né, que é as férias,
E cada quinzenal, assim, cada 15 dias a gente tem aula, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Viu só, gente, como Deus cuida de cada um, como Deus cuida o caminho para cada um. E quando eu entrei nessa área da educação especial como professora, meu Deus, gente, eu me via ali, sabe esses laudos dos alunos que a gente pega para ler, para saber como trabalhar com eles? Pois eu me via ali, dificuldade de aprendizado, falta de concentração, dificuldade em raciocínio, eu me via ali. Então eu entendo que Deus tem um propósito, Ele quer me curar, Ele quer trabalhar em mim e ensinando. Para mim trabalhar com esses alunos eu preciso aprender, eu preciso saber o caminho. Então veja como Deus é maravilhoso. Gente, eu contei da minha história, espero que tenha alcançado vidas. É a verdade, é a minha vida. Eu não enfeitei nada, eu não tirei nada, só cortei mesmo, né? Porque na realidade é muito mais difícil do que contando aqui. Mas eu tô correndo atrás de mudar a minha história e a minha vida. E pra quem me vê falando aqui, achar que eu sou uma pessoa que fala, sei lá, né? Se fala bem, o que? Não, gente. Tenho dificuldade na fala. Quando eu vou falar na frente das pessoas, não sai uma coisa bonita. Não sai nem aqui. Dificuldade, comparação aos outros que estudam comigo ali, misericórdia, eu sou a mais fraquinha, mas eu não vou desistir, porque desde que eu comecei a ler a Bíblia, vejo como a Bíblia liberta. Eu entendi que Deus tinha um plano, um propósito para minha vida, que não era o que as pessoas me rotulam, o que as pessoas acreditam em mim, julgam para mim que vai ser aquilo. Eu sou a filha amada do Deus Altíssimo, e Ele muda a minha história, Ele é comigo, Ele prepara para mim o melhor dessa terra. É isso, curtam, comentem o que vocês acharam, e a gente vai fazendo mais vídeo para contar mais experiências e vivências para vocês. Cheguei em Rio Bonito, Iguaçu, mas ainda falta um chão para mim chegar em Laranjeiras. Beijo, galera. Parei aqui no Rio Bonito, comprar torresmo. Então, gente, é um pouco da minha história. Peço que você curta meu canal. O que eu quero falar com tudo isso é que eu tive que todos os dias eu corro atrás do melhor para minha vida. Não, né? Pode ser que tenha muita gente aí achando que eu já tô nessa idade, para mim não tem como melhorar. Tem sim, mas também não vai ser de graça. Vai ter um custo. Esse custo é esforço. Olha, eu deixo meus filhos hoje sábado, né? Já trabalho a semana inteira, mas eu deixo os meus filhos porque eu sei que eu preciso disso para minha vida evoluir. E como é bom, como eu tenho evoluído. Né, da onde eu saí, né, gente? Da onde eu saí para onde estou, eu vejo um progresso na minha vida. E o meu canal no YouTube também tem esse propósito. Eu tô todos os dias nas estradas e eu vou mostrando a minha rotina. E ele vai me ajudar a evoluir muito mais, porque sabe que eu sinto muito mais vontade de gravar. Graças a Deus é 2 anos essa graduação, já estamos no último ano. Começamos em novembro de 2024 e novembro de 2025 deu 1 ano. Novembro de 2026 vai fechar os 2 anos e a gente vai fazer a nossa tão sonhada formatura. Deu vontade de desistir? Muita, gente, muita vontade. Não é fácil, não. Você encarar essa correria, trabalhar, casa, família, filhos, é pros fortes. Cheguei. Beijo, curta meu canal. Fala o que você gostou, me ajuda aí.